A gente recebe agora uma convidada. O assunto, o isolamento social devido à pandemia por Covid-19 está impactando a gestão do lixo na cidade de São Paulo. No mês de abril, por exemplo, houve queda de 49% no volume de resíduos recolhidos nas ruas. Já a coleta seletiva aumentou 23%, isso segundo o levantamento da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, a ANLURB. Hoje, um evento virtual reúne especialistas para discutir desafios da gestão de resíduos na cidade durante e depois da pandemia. No entanto, a gente vai antecipar um pouco esse bate-papo com a embaixadora do Instituto Lixo Zero, Flávia Cunha. Flávia, bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Oi, bom dia, Adriana. Obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Flávia, o que você conta pra gente, a princípio, sobre esse encontro que ele deve debater? O nome do encontro é Lixo Zero São Paulo 2020. Lixo, sintoma de quê? Por que esse termo sintoma? Então, a gente começou com esse tema, na verdade, até a princípio por causa da pandemia, né? Porque o lixo, ele tem um sintoma, né? Quer dizer, ou de desperdício, ou de falta de cuidado, ou de descaso. Então, a gente precisa entender que sintoma é esse para a gente poder tratar as causas, né? Claro. E a população, principalmente os consumidores, tem uma responsabilidade muito grande, porque tudo começa em casa, né? As coisas não chegam na nossa casa sozinhas. A gente faz escolhas. E conforme as escolhas que a gente faz, a gente tem muita responsabilidade, né, sobre esse resíduo. A gente até brinca, né, que comprou, casou com esse resíduo. E a gente tem que ser responsável por encaminhá-lo até o final. Então, por isso, a gente vem tratando o porquê desse lixo, né? Por que a gente não consegue dar o destino correto? Porque, na verdade, o lixo a gente que cria, a gente tem resíduo, e resíduo é riqueza, porque a gente está falando de plástico, alumínio, papelão, tudo isso pode voltar de novo para o setor produtivo e ter valor, né? Então, as pessoas precisam entender que tudo que a gente consome, né, tem um valor para a natureza, para a empresa, e que isso tudo a gente precisa descartar de forma correta. Com certeza, uma consequência, não? Agora, Flávia, esses dados que a gente trouxe no comecinho da abertura aqui da nossa entrevista, imagino que esses dados já eram um pouquinho esperados, queda de 49% no volume de resíduos nas ruas, estamos falando da cidade de São Paulo. Já a coleta coletiva, as pessoas trancadas dentro de casa, em quarentena, trancadas, forma de dizer, essa coleta coletiva aumentou 23%. Como vocês analisam esses dados? Então, esse é um dado que para a gente é super interessante e a gente enxerga até como uma oportunidade. Por quê? Porque você começa a tomar consciência e contato mesmo com o volume que você consome de resíduo, né? Porque as coisas vão ficando. Então, a primeira coisa que faz com que a gente mude é o que eu consumo? Que tipo de produto eu consumo? Né? Ele faz bem para mim, faz bem para o planeta, então isso é um dado. E as pessoas começaram também a ficar muito sensíveis às pessoas, aos profissionais que estão trabalhando nesse momento da pandemia. E o pessoal do lixo, que é um serviço essencial, está aí trabalhando. Então as pessoas começaram a olhar para isso e falar, puxa, vamos separar, né? E até entender que passa na minha rua, né, que eu tenho esse serviço disponível pela prefeitura de coleta seletiva, começou a ficar mais ligada nesse processo. Então, isso se deve ao aumento, né, de volume de recicláveis, as pessoas consumindo mais em casa, porque elas não estão distribuindo esse resíduo pelos restaurantes, né, que a gente geralmente usa no dia a dia, e também começaram a olhar para isso e fazerem a sua separação. Então, é uma oportunidade que as pessoas tenham essa consciência, entendam que isso é super importante e comecem a agir dessa forma, né? Até você falava agora sobre a escolha do produto, as consequências dele, encarar agora nesse período de quarentena mais de perto aquilo que você consome, de repente um determinado produto pode vir a ter diferentes tipos de embalagens para a gente começar também a selecionar as melhores, as empresas mais engajadas com a responsabilidade social. Mas também você falou, Flávia, sobre os profissionais do lixo, né? Como que a gente diferencia os garis, os catadores, as cooperativas de reciclagem? Todos eles têm a sua super importância, não?
Tem sua super importância. Então, a prefeitura ela é responsável por garantir toda a coleta dos resíduos e do lixo. Tá. Né? O lixo é aquilo que a gente mistura e não consegue separar, ou seja, não vai servir para mais nada, né? A gente já usou todo ele e não serve para mais nada. E o resíduo, ele é o que a gente pode reciclar. A prefeitura tem 74% das vias de São Paulo tem coleta seletiva. Então, a primeira coisa é a gente identificar os dois caminhões, porque são diferentes. O caminhão que coleta lixo dos garis comuns e o caminhão que faz a coleta seletiva, né? Ele vem escrito, coleta seletiva, né? E aí você tem que separar todos os seus recicláveis para essa pessoa encaminhar. Depois disso, você também pode procurar no seu bairro se tem cooperativa, se tem ponto de entrega voluntário, né, que são os PEVs, se tem ecoponto, o ecoponto também é da prefeitura. Então, assim, a gente primeiro, Adriana, precisa se familiarizar com todos os recursos que estão disponíveis, e são bastante, né, nós temos vários recursos. Além disso, também a gente tem os catadores, né, autônomos, né, existe aí um aplicativo que chama Cataqui, que você, baixando esse aplicativo, você consegue se conectar com esse catador e ele vem até a sua casa e consegue dar o destino correto, né? E a ajuda acontece dos dois lados nesse caso, não? Você ajuda o catador e ajuda também a sua casa, o ambiente onde você mora, aos lixos produzidos por você a terem um destino ecologicamente correto. Não só ecologicamente correto, mas também socialmente, porque aqui no Brasil nós temos muitas pessoas que vivem do lixo, né, e vivem mesmo em situação, agora muitas cooperativas pararam, a grande maioria das cooperativas pararam, né, e muitas delas estão vivendo de doações, de programas de incentivo que a sociedade tem feito, as pessoas que trabalham no meio têm ajudado, né. Então a gente tem que ter também essa clareza que o lixo, ele é um processo econômico e também social, né? E também, agora, a gente percebe, de doença, né? Porque imagina você hoje estar aí descartando várias máscaras, né? Você está contaminado, tem que ter um cuidado específico para isso, né? Todos esses produtos que a gente tem utilizado hoje como máscara, principalmente de pessoas contaminadas, isso é lixo, não dá para a gente reciclar, né? Então a gente tem que colocar para o descarte, para o lixeiro mesmo, não no reciclado, separar direitinho, embalar, higienizar com cândida, né, com água sanitária, para poder deixar também esse equipamento, né, para a pessoa que vai coletar lá limpo. Pequenas atitudes podem fazer grandes diferenças, né? Apesar da frase ser uma frase de efeito, ela é muito real, ainda mais nesse caso, não? Agora, como embaixadora do Instituto Lixo Zero, Flávia, como você traz para a gente uma análise dos moradores de São Paulo? Eles reciclam, os moradores de São Paulo? Estão já engajados em separar o lixo dentro de casa, os prédios? Eu vejo que alguns prédios, às vezes, colocam lixeiras com cores diferentes, já os prédios, geralmente condomínios, estão mais bem engajados nisso. Quem mora sozinho em casa, quem ainda não recicla, quais dicas você daria, então, para a pessoa poder ajudar os catadores, colocar bilhetinhos, como você agora parece que insinuou, ou de repente num lixo que tem objetos cortantes, ou realmente objetos contaminados, agora no momento pela Covid-19, como ter uma participação mais consciente, quem ainda não está muito preocupado com o destino do lixo? Eu acho que a primeira coisa é assim, a gente não recicla muito ainda. São Paulo, 7% só de tudo que a gente consome, né? E são milhares de toneladas, né? 20 mil toneladas por mês a gente consome aqui em São Paulo, né? A gente gera. E só 7% disso é reciclado. A primeira coisa, como eu falei, primeira coisa é entender que o que a gente consome é nossa responsabilidade. Depois que eu consumir, tudo tem embalagem e eu tenho que ser responsável por descartar corretamente. Se eu consumir plástico, papelão, isopor, vidro, todos os resíduos, eles têm um destino. Então, a primeira coisa é,
O que eu tenho no meu entorno? Né? Vamos começar pelos bairros. O que eu tenho no meu bairro? Eu tenho um ecoponto, eu tenho um supermercado que coleta, eu tenho pontos de coleta na rua, que muitas vezes tem. Né? A primeira coisa, descobre quais são os recursos que a gente tem perto de casa. E aí tem um trabalho, sim, que é nosso de separar. Né? O ideal, né, assim, que a gente como Lixo Zero defende, é que a população, né, as casas, os prédios, as empresas, elas separassem todos os resíduos por tipo, né, não misturassem todos os resíduos, como acontece hoje na nossa coleta seletiva. Né, você não faz um saco só para vidros, um saco só para papelão, você põe todos os recicláveis juntos. Né? Então, a primeira coisa é, se a gente conseguir já separar, né, por tipo seria interessante. Se não conseguir por tipo, vamos separar o que é reciclado e vamos olhar perto do bairro, o que tem de recurso. Todos os bairros têm algum recurso disponível. Mesmo nas periferias, que são geralmente sempre, né, os locais mais prejudicados, existem hoje ações e até empresas que estão fazendo a troca do resíduo por algum benefício. Né? Então, tem empresas que trocam o resíduo por o dinheiro verde, que a gente chama. Né? Então, nesses locais também é possível reciclar. Se não for, vamos procurar a prefeitura, vamos solicitar. Né? Isso é uma responsabilidade do cidadão. Não é só a prefeitura que é responsável por coletar ou por disponibilizar os lugares. Nós, como cidadãos, também somos responsáveis. Então, acho que é uma coisa muito importante da gente entender que esse é um papel nosso também. Sim, e é muito legal a gente ver empresas e condomínios engajados nesse movimento, mas uma pessoa individualmente ali dentro do seu espaço, às vezes pode achar que é muito pequena para fazer a diferença. Está errado esse pensamento? Uma única pessoa ali que organiza pelo menos o seu espaço já é um belo de um começo. Esse encontro que vocês organizam, o Lixo Zero, eu tenho as datas 25 e 29 de maio, tá certa? Você corrige essas datas para a gente? O que esse encontro pretende? Então, esse encontro começou ontem, né, vai de 25 até 29. Okay. A gente tem 9 painéis acontecendo diariamente, das 17 até as 19 horas, até as 19h30. E a gente está trazendo dicas de quem quer começar a saber, né, por onde eu começo a ser lixo zero, o que eu faço com o meu resíduo. A gente vai falar sobre política também. Existe uma política nacional de resíduos sólidos de 10 anos e que ainda ela não está sendo cumprida na sua íntegra. Né? A gente vai falar do papel das marcas, exatamente o que você falou. As marcas são responsáveis para poderem também gerarem e produzirem e terem designers que já façam essa economia circular. Então, se Boa. Eu produzir, né, que ela volte para mim. Uhum. A gente vai falar sobre os catadores. Muita gente não sabe qual é o papel dos catadores, das cooperativas. A gente vai falar sobre tecnologias existentes para orgânico, né? Orgânico são sobras de comida, que hoje esses orgânicos representam 54%, 54% do que é jogado no lixo. Olha, então isso já é um sintoma, né, de desperdício, é um sintoma de comprar errado, né? Então a gente já começa a ver aonde é que a gente pode olhar e mudar. Muito bom. E sim, respondendo a tua pergunta, Adriana, não importa se eu estou fazendo o meu movimento, imagina isso multiplicado pelo número de habitantes. Sim. Se cada um fizesse um pouquinho do seu, o resultado global é incrível, né? Claro. E Flávia, para a gente encerrar, você falou agora há pouco sobre um aplicativo Cata Aqui, né, relacionado a catadores, e falou esse encontro, por exemplo, Lixo Zero São Paulo 2020, lixo, sintoma de quê? Tem como ser acompanhado esse encontro ou aquela pessoa que está querendo começar a se envolver na causa? Tem algum site? A senhora gostaria de deixar alguns endereços aqui para quem queira se informar um pouquinho melhor sobre o assunto?
Sim, olha, as inscrições estão acontecendo pelo site www.casacausa.com.br. Okay. A Casa Causa, eu sou uma das fundadoras da Casa Causa, nós somos as embaixadoras do Instituto Lixo Zero em São Paulo. Então, a gente que faz todo o processo de engajamento e coordena esse encontro. Então, lá vocês vão encontrar toda a programação, o link de inscrição, vocês recebem esse link e podem acompanhar. E também divulgar, porque é muito importante que muita gente saiba de que está acontecendo isso também. Verdade. Em São Paulo. Por isso, até o nosso encontro aqui, a gente conversou com a embaixadora do Instituto Lixo Zero, Flávia Cunha. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Obrigada, Adriana. Muito obrigada pela divulgação de vocês. É muito importante. Que bom. Nós que agradecemos. Boa terça-feira e até uma próxima.